Boa noite a todos, boa noite Brasil, boa noite Japão. A gente tem pessoas do Japão assistindo a programação e recebi até umas mensagens aí em japonês, em hiragana, que a gente fala. Eu queria agradecer vocês todos que estão acompanhando a gente. É um privilégio nós estarmos essa semana compartilhando um pouquinho das nossas histórias e também de estar com você, que tem mandado as mensagens, que tem se fortalecido. A palavra de Deus veio para fortalecer a todos nós, não é verdade? Então, se você puder, feche os olhos para a gente fazer uma breve oração para a gente começar. Nosso maravilhoso bom Pai, nós agradecemos muito por mais essa noite, porque realmente o Senhor é o nosso Salvador, é o Senhor em quem a gente pode confiar. E pedimos para que os teus anjos estejam em cada lar, esteja conosco também aqui com o teu Santo Espírito, nos iluminando a mente ao abrir a tua palavra e testemunhar em nome do Senhor. Amém. Então, vocês que têm nos acompanhado, talvez você chegou só hoje. Domingo a gente falou um pouquinho sobre as curas. Segunda-feira sobre as finanças, como Deus providencia aquilo que a gente precisa. Depois sobre a felicidade nos relacionamentos, onde a gente busca a felicidade no momento de isolamento. E ontem a gente falou um pouquinho sobre o que foi, Simone? A angústia. Esqueci o que foi ontem. Ontem foi sobre a angústia, como ter paz nesse momento de pandemia e tantas crises aí acontecendo no mundo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é muito interessante, que é a morte. A gente está convivendo com a morte muito próximo, não é, de nós? Muito próximo. Parece que está todo mundo perdendo alguém nesse momento. E está mesmo. Então vamos ver lá como é que estão os gráficos. Olha só, eu tenho falado um pouquinho durante essa semana sobre o Covid, que a gente falou que tem matado aí quase 3,5 milhões de pessoas aí no mundo até agora em 1 ano e meio. Mas o número 1, a causa número 1 de mortes no mundo, lá com 18 milhões de pessoas, é as doenças cardiovasculares. Então entra aqui as doenças que têm a ver com a pressão alta, não é? O infarto do miocárdio, que a gente viu já, inclusive o cardiômetro no primeiro dia. Segundo lugar está o câncer e o Covid está quase atendendo o terceiro lugar aqui. Mas, na verdade, sempre foi as doenças respiratórias. Ano passado, aqui saiu um dado dos Estados Unidos. Olha lá, o Covid já está em terceiro lugar. Mas as doenças cardiovasculares, mais da metade das mortes. Bom, no mundo a gente viu, esses são dados de abril, agora, do dia 7 de abril, 3 milhões de mortes por Covid no mundo. E aqui o Brasil, a gente tem visto que está em segundo lugar, né, por 100 mil habitantes, a gente só perde para os Estados Unidos. E México e Índia junto, né, bem logo depois do Brasil. Então são 58 milhões de pessoas morrendo no mundo. É muita morte, né? Muita gente no mundo, mas muita gente morrendo e precocemente. Tirando os acidentes, outras doenças também que a gente não tem muito abordado aqui. Mas essa é a realidade hoje mundial. Você possivelmente perdeu alguém, seja amigo, seja um parente. Eu também perdi meu pai. E eu sei o que você está sentindo. Perdi meu pai agora em outubro, faz pouco tempo. E um momento de muita angústia, aquela incerteza do que vai acontecer. Ele acabou pegando Covid e ele já tinha um problema renal, foi para o hospital, tranquilo, na verdade. Mas pelos excessos de medicamentos, não é? O rim dele não aguentou. E eu tenho uma amiga minha, a Vanessa, ela falou, Dani, quando você perder seu pai, você vai ver. É uma tristeza que vai doer na alma e vai ficar para o resto da vida. Eu falei, nossa, pior que é. Dá um apertinho no coração todo dia que eu lembro dele. Uma saudade. Então, se você perdeu alguém, eu sei que você está sentindo, porque eu perdi também. E quando a gente perde alguém, as pessoas têm hábito de falar, ou quando a gente está doente, Deus quis assim. Deus quis assim. Eu sempre achei estranho, assim, como assim Deus quis assim? Se Ele é amor, como Ele quis assim?
quis que alguém ficasse doente, quis que alguém morresse. E realmente esse é um conceito errado. Deus não quis assim. Quando a gente vê desde o Gênesis que Deus organizou a terra para o ser humano poder habitar lá no 6º dia, quando não existia pecado ainda, e foi dada uma prova para aquele casal. De todas as árvores vocês podem comer, mas cuidado com aquela árvore que está no meio do jardim, porque se dela comeres, certamente morrereis. Foi dada uma prova. Eles podiam comer de todas as árvores, mas tinha uma que tinha sido dada uma advertência. E por liberdade de escolha, aquele casal resolveu duvidar do caráter de Deus, duvidou da palavra de Deus. Porque o inimigo veio e falou, não, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, seus olhos abrirão e vocês serão conhecedores do bem e do mal. E a mulher vendo que a árvore era boa, que o fruto era bonito, boa para se comer, agradava os olhos, foi enganada, né? A palavra de Deus foi distorcida. E infelizmente aquele casal, como vocês já sabem, caiu na tentação. E veio essa queda, então, e com ela, com o pecado na real, a morte. Porque Deus já tinha falado, certamente morrereis. E o inimigo veio e falou, certamente não morrereis. A palavra de Deus foi distorcida por um não. E o caráter de Deus também foi distorcido. Porque, na verdade, quem queria ser como Deus era o próprio inimigo. Era o anjo que caiu do céu. Ele queria ser como Deus. E a partir de então, quando a gente vê em Romanos 5,12, o apóstolo Paulo fala, por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Romanos 6,23, o apóstolo Paulo continua, o salário do pecado é a morte. E quando a gente fala em morte, dá até uma angústia assim no coração, uma coisa ruim. E a gente tem várias explicações no mundo sobre a morte, o que acontece com uma pessoa quando morre. A gente vê desde criança desenhos animados. Na minha época era o Gasparzinho, não é o Fantasminha, a Camarada. E hoje a gente tem visto. Outro dia teve um evento aqui falando, né, sobre os filmes, tudo, aquele desenho novo, o Soul, da Disney. Então, existem várias versões de várias religiões. Eu nunca fui uma pessoa muito assim, que procurava uma resposta para isso. Eu achava que aquilo, a morte, era uma coisa assim, você morreu, acabou. Eu nunca acreditei muito nesses espíritos vagando. Mas como eu falei para vocês, um dia eu tive o contato com a palavra de Deus, e as pessoas que me deram estudo bíblico, um dia me deram um estudo sobre a morte. E aqueles estudos me deixaram bem tranquilas, na verdade. Eu achei muito interessante. Porque desde o Eclesiastes 12:7 fala que o corpo volta ao pó, e o espírito, que é o fôlego de vida, volta a Deus. Salomão escrevendo isso. Porque segundo a palavra de Deus, nós somos formados pelo pó da terra, mas o pneuma, o fôlego de vida, o sopro divino. E isso deu a vida. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade de medicina, eu achava tão interessante, porque a gente passa o ano inteiro, primeiro ano, pelo menos na minha época, vendo corpos mortos. Aula de anatomia. E eu tinha um cadáver, cada 5, 6 estudantes tinham um cadáver. E eu falava, nossa, eu olhava aquele cadáver e falei, o que falta para dar um clique, para dar vida? A pessoa está aqui inteira, as veias, o coração, o cérebro. E o que falta? Alguma coisa, assim, parece que dá um clique, on, liga. E quando eu estudei a Bíblia, eu falei, é bem isso mesmo, o corpo volta ao pó e o fôlego de vida volta a Deus. Eclesiastes. E Jesus compara a morte como um sono. E a Bíblia fala isso mais de 50 vezes. Que a morte é como se fosse um sono. Em Salmo 146, versículo 3 e 4,
a gente vê escrito que não confieis em príncipes nem em filho de homem, que não há salvação. Sais do espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Quer dizer, quando o sopro, o pneuma, o fôlego de vida volta para Deus, a pessoa não vai pensar mais nada. Os seus pensamentos, eles perecem. O Salmo 115, 17 também fala que os mortos não falam com Deus, não louvam a Deus. E no Salmo 6,5 também fala, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? No sepulcro não há recordação de Deus. Então a pessoa fica como se estivesse dormindo, inconsciente, não está sofrendo, não está vendo a gente chorando lá embaixo, enterrando. Eu pensava assim, nossa, esse negócio de, será que se eu morrer sai uma alma, né, que o pessoal fala ou acredita, e vai ficar vendo a gente sofrendo? Como é que essa pessoa vai ser feliz? Se ela está no paraíso, seja lá onde ela estiver. Eu achava estranho isso. Mas aí quando eu li na Bíblia, eu falei, não, a morte é como se fosse um sono. O fôlego volta para Deus. E o pó volta para a terra. No 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, quando eu li isso pela primeira vez, me deu uma alegria no coração, porque conforme você vai estudando a Bíblia, a morte é um dos temas. Mas outro tema é a volta de Jesus. A gente estuda os sinais da volta, como ele vai voltar. Porque ele mesmo falou que ia preparar lugar para a gente. E Paulo escreve lá no Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos dos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Falei, uau! Então, quando Jesus volta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tem gente que não vai morrer. Se Jesus volta hoje, aqui, tem gente que não vai morrer, não vai conhecer a morte. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitam, depois nós, os vivos, vamos encontrar com eles nos ares. Para estar com Jesus para a eternidade. E aqui termina falando o capítulo, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eu falei para vocês que quando eu li aqueles livros, Ciência do Bom Viver, Medicina e Salvação, Conselho sobre Regime Alimentar, voltei lá para Biguaçu, voltei a ser médica, fiquei 5 anos afastada da medicina. E no programa de saúde da família, nós trabalhamos com agentes comunitários. Agentes comunitários são pessoas da comunidade que vêm até o posto de saúde e trabalham na nossa equipe, para trazer as necessidades da comunidade que eu não conheço, mas eles conhecem. É muito legal. E aí, uma vez, e pelo programa de saúde da família, cada médico, na época, era responsável por 1000 famílias. Hoje é menos, mas na época era assim. E a gente divide aquelas áreas, as ruas. Ah, médico é responsável por essa área 1. O outro médico da equipe é responsável pela área 2. E aí eu era responsável por uma área. E veio uma agente comunitária da outra área, me chamando no consultório. Era umas 5 da tarde. Estava encerrando já o expediente. E ela falou, doutora, eu quero muito uma ajuda da senhora. Eu falei, nossa, o que você quer? Não, mas
é para agora. A senhora tem que sair agora do consultório e ir agora comigo numa casa. Não é da área da senhora. Mas, por favor, é aqui pertinho do posto de saúde. A senhora pode pegar as coisas e ir para lá? Depois a senhora vai embora. Eu falei, se é aqui pertinho, eu vou. Não tem problema. É urgente. Eu atravessei o posto, a rua do posto de saúde, era muito próximo mesmo. E aí a gente estava na rua, descemos a rua, a casa ficava num nível abaixo da rua. Ela falou, doutora, aqui é uma história muito grave. A senhora que está aqui, ela já está há 5 dias sem comer, ela tem 2 filhos e o filho dela foi assassinado. E ela está entrando em depressão e agora ela não dá comida para os filhos, está uma situação caótica lá na casa dela. Ninguém mais toma banho, ninguém come, e ela não sai da cama, está deprimidíssima. Ela quer morrer. E eu pensei, nossa, mas o que aconteceu com o filho? O filho, na verdade, traficava drogas e mataram ele. Acho que ele não pagou algumas contas lá. E saiu isso na imprensa, saiu na TV. Foi uma morte muito trágica, porque era um menino jovem de 21 anos que pegaram e arrastaram ele, cortaram o braço e ficaram arrastando ele andando de moto. E isso foi para os jornais, porque foi uma coisa muito horrível. E eu lembrava que eu tinha visto isso na TV mesmo, só que eu não sabia que era o filho da pessoa que eu estava lá quase indo na casa dela. E aí eu falei para ela, nossa, mas eu pensei, o que eu vou ajudar essa senhora? Porque nem mãe eu sou, a dor que ela deve estar sentindo deve ser muito grave, muito grande. É uma angústia da alma, o que eu vou poder ajudar? E a moça falou, ai, doutora, por favor, vai lá falar alguma coisa, senão vai morrer todo mundo, ela e os filhos dela que estão sem comer. Então, imagina, eu desci aquela rua, a casa ficava lá embaixo, parecia um porão, na verdade, não batia sol. E aí aquele cheiro de xixi, de urina na casa, porque o pessoal estava fazendo xixi na cama. E tudo uma bagunça, assim, aquela mãe toda descabelada, pálida, pálida. E um monte de gente tentando ajudar, e aquela angústia, aquele choro de angústia de ter perdido o filho. Só quem é mãe sabe o que é isso. Um dos maiores estresses que um ser humano pode passar, já foi feita até uma pesquisa, é a perda de um filho. E eu peguei na mão dela, eu não falei nada, porque eu falei, o que eu vou falar para ela? E ela começou a chorar, 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 mas o choro dela parecia uma cascata. O olho, eu via que aquela lágrima vinha da alma dela. E eu falei, Senhor amado, eu fiz uma oração, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Ela falou, doutora, a senhora não sabe a dor que eu estou sentindo. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. E os filhos junto lá, com ela, os 2 menores. Eu falei, mas você tem os seus filhos. Olha para eles, ela não tem mais vontade, eu não quero mais. E aí todo mundo chorando, aí tinha outras pessoas lá, começaram a chorar também. Imagina aquele breu escuro, cheiro de urina. E eu fiquei olhando em volta, assim, eu pensei, o que eu vou fazer? Quando eu estou olhando assim para casa, eu vejo uma mini Bíblia, assim, parecia que tinha uma luzinha vindo da janela. Eu falei, gente, acho que é uma Bíblia aquilo lá. Eu peguei. E aquele pessoal chorando, chorando, chorando. E eu abri a Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. E comecei a ler. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu tive que gritar, porque estava todo mundo chorando muito alto. Aí eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui? Aí as pessoas estavam olhando para mim assim com uma cara, nossa. Porque eu gritei, comecei a gritar, porque senão ninguém ia me escutar. Aí ela parou de chorar. Eu falei, você entendeu o que eu acabei de ler? Jesus vai voltar. E o seu filho, ela falou assim, doutora, o meu filho tinha entregue a vida para Jesus 2 semanas antes. Ele se batizou. E acho que é por isso que mataram ele.
Ele decidiu entregar a vida para Jesus. Eu falei, gente, que coisa, que história. Eu falei, que incrível, então você tem essa esperança. Ela olhou para mim e começou a chorar. Não sei, eu estou muito mal, não sei se eu vou aguentar. E aí eu fiz uma oração com ela, com aquelas crianças e outras pessoas que estavam lá na casa, que eu nem sei quem que eram. Um monte de gente estava lá tentando ajudar, mas só estava atrapalhando, na verdade. E aí eu fui embora. E eu tinha comigo na minha mochila um livro chamado Caminho a Cristo, que fala sobre Jesus, sobre o perdão, sobre a esperança da volta dele, sobre a paz que só ele pode dar. E aí eu fui, antes de ir embora, fui lá levar para ela, deixei o livrinho lá, mas eu pensei, nossa, ela nem vai ler nada, né? O que aconteceu depois de uma semana, mais ou menos? Acho que não deu nem uma semana. Eu estava lá no consultório e veio a gente comunitária. Doutora, a senhora não sabe quem está aqui no posto? Saiu de casa. Falei, quem? A fulana. Eu falei, não acredito, fala para ela entrar aqui no consultório. E aquela senhora chegou com um outro semblante. Ela tinha comido, porque ela estava muito pálida quando eu encontrei com ela, com uma cara de morta-viva. E aí ela falou, doutora, eu preciso te falar uma coisa, não sei se a senhora vai acreditar. Mas depois que eu li aquele negócio na Bíblia, e aí de madrugada eu não estava conseguindo dormir, porque eu já estava com insônia há muitos dias. E aí de madrugada eu vi uma luz naquele livro que a senhora me deu. E quando eu vi, eu falei, nossa, por que tem essa luz? Ela falou, você viu minha casa, é tudo escuro. Parece um porão, não tem nem luz elétrica direito. Veio uma luz naquele livro, e eu li aquele livro a madrugada inteira. E eu entendi o recado. Jesus vai voltar. E o meu filho vai ressuscitar. Eu vou voltar a comer, eu vou voltar a trabalhar, eu vou cuidar dos meus filhos. Eu só vim avisar isso. Imagina a alegria que eu senti no coração. Falei, que coisa, o que é o poder da palavra de Deus? Porque o que eu fiz? Não dei remédio. Eu fui lá, eu parecia uma louca gritando, né? Depois que eu pensei, nossa, o que eu estou fazendo aqui gritando esse versículo? O que eles vão achar de mim? Aquela mulher teve a vida restaurada. A palavra de Deus, não é? Tem poder, ela que dá cura. Quando a gente vê em João 11, se você não está com a sua Bíblia, pelo menos anota para você ler depois. Porque o pessoal hoje só quer ficar escutando e não quer procurar nada, né? Fica com preguiça. Mas no livro de João 11 tem uma história muito legal que você já conhece também. É a história do Lázaro. Não é que era amigo, era irmão da Maria, da Marta. Uma família que era muito amiga de Jesus. E ele estava lá no Jordão. Foi lá meio que se refugiar, porque o pessoal estava querendo já pegar ele, né? Em Jerusalém. Então ele estava lá perto do João Batista. E aí a família do Lázaro foi lá chamar. Lázaro já estava doente há alguns dias. E aí vieram falar para Jesus que ele tinha morrido. Que era para ele ir lá, que ele estava muito enfermo. E Jesus fala, ao receber a notícia, né? Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Lá no João 11, versículo 4. Ora, amava Jesus a Marta, sua irmã e o Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ele ainda demorou 2 dias no lugar que estava. Ele não saiu correndo. Quando o pessoal veio avisar, ó, aquele seu amigo que você ama, ele está doente. Ele demorou 2 dias ainda onde ele estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. E os discípulos disseram, mestre, ainda agora os judeus procuravam te apedrejar e você quer voltar para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo.
Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Porque ele falou, Lázaro adormeceu, então eles achavam que ele estava dormindo. Mas Jesus, no versículo 14, deixa claro. Jesus disse claramente para esses discípulos: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. E chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. E ora, Betânia estava a cerca de 15 estágios perto de Jerusalém. 15 estágios dá mais ou menos 3 quilômetros. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para os consolar a respeito do seu irmão. Imagina, morreu, estava todo mundo triste, do jeito que estava lá, aquela casa. E Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E o que Jesus fala? Teu irmão há de ressurgir. E a Marta falou, eu sei. Ele vai ressurgir na ressurreição, no último dia. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular. Maria era aquela que tinha chorado e limpado os pés de Jesus com o próprio cabelo. O mestre chegou e te chama. E ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permaneceram onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, foram lá já atrás dela, supondo que ela ia no túmulo para chorar. E quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Sentiu aquela tristeza no coração. E perguntou, onde o sepultastes? E eles responderam, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou com aquelas pessoas. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetavam, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? E Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, que é onde era enterrado as pessoas, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tira aí a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já está cheirando mal, porque 4 dias já que morreu. Isso respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Imagina, depois de 4 dias, as pessoas chorando, aquela angústia no coração, já estava com saudades. E o homem sai lá da sepultura. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos que Jesus realizara. Jesus já tinha falado, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele
glorificado. Tanto a doença quanto a morte, para Deus, Ele pode resolver num piscar de olhos. Porque Jesus é a vida. É dele que vem o sopro divino para a gente se manter vivo. Tanto na enfermidade quanto na morte, não foi Deus que quis assim, como as pessoas falam. Ah, Deus quis assim. Não, Deus não quis assim. Mas Ele precisa lidar com o pecado, com a consequência do pecado. E Ele tem a solução. E por isso que Jesus veio, para morrer por você e por mim. E por isso que Ele é chamado Salvador. Porque Ele venceu a morte e venceu o pecado no nosso lugar. A gente tem uma história de um moço que trabalhou conosco no Rio de Janeiro. Esse moço, 19 anos de idade, a primeira vez, chamado João Vitor, a primeira vez que eu vi, ele estava querendo um emprego e não tinha vaga, porque uma outra moça veio no mesmo dia, entrevistei e ela acabou sendo contratada. E ele ficou com uma carinha assim, sentado. Mas Deus colocou um amor no meu coração por aquele moço. Eu pensei, nossa, ele é tão querido, né? Podia trabalhar com a gente. E logo depois, essa moça acabou pedindo demissão. Ela teve um outro chamado. E ele acabou entrando, então, na clínica que nós trabalhávamos. Uma pessoa muito correta. Um menino muito diligente, muito sério. Muito responsável para a idade que ele tinha. E nós saímos desse lugar, então, em 2018. Perdemos o contato, praticamente, com todas as pessoas que a gente trabalhava lá. E esse moço, um dia, o ano passado, em abril do ano passado, ele sofreu um acidente de moto. Ele estava se preparando, juntando dinheiro para casar. E sofreu um acidente. E o pai dele me mandou uma mensagem. Doutora, o João está muito mal. Eu quero que você e o doutor orem por ele. Eu creio que Deus vai salvar o meu filho. Mas os médicos falaram que não tem mais jeito. Falei, o que aconteceu? Um carro passou no farol vermelho e passou por cima da moto dele. Ele voou 20 metros para frente. E deu uma embolia gordurosa numa área importante do cérebro. E esse pai, então, foi lá no hospital, né, levar o filho. E lá no hospital os médicos falaram. Ele viu que ele não estava muito bem, deixou ele lá, foi almoçar. Quando voltou, o filho não estava no leito da enfermaria, do hospital de emergência. E aí o próprio doente que estava lá na enfermaria falou, não tinha cama. O pai voltou lá, nem a cama do filho estava lá, o filho não estava nem a cama. E o moço que estava na enfermaria falou, olha, meu senhor, levaram seu filho urgente, vieram vários médicos, levaram com cama e tudo, porque ele começou a fazer uns barulhos esquisitos aqui. Eu acho que ele está grave. Parece que ele teve uma parada cardíaca. Os médicos saíram então da UTI e vieram falar com esse pai. O senhor é o pai dele? Sim. E ele falou, olha, só um milagre para salvar o teu filho. Porque a gente está tentando fazer o que a medicina pode fazer. Mas na realidade a gente não tem muito mais o que fazer. E esse pai, quando escutou essa frase, ele foi e clamou ao Senhor. Misericórdia, Senhor. Eu não estou preparado. Eu não estou preparado, mas eu não vou largar das suas vestes, porque o Senhor tem que me preparar. E o pai foi ver o filho, com esse monte de fio, colocou a mão no filho. Falou, Senhor, o Senhor me deu esse presente. E eu estou preparado para aquilo que o Senhor tiver. Me prepara. Me prepara. E a mãe orando também. E esse pai saiu do hospital. Foi no dia que ele teve essa notícia.
clamou lá na frente, orou, a família inteira. Veio um tio do João, que é o irmão do Eli também, lá de São José dos Campos, para ajudar a família que estava desolada. E esse pai ligava para mim, mandava mensagens, sempre com uma voz muito animadora. Eu até falava para o Luiz, olha a fé desse pai. Olha a fé. Vamos orar também. Porque Deus pode operar um milagre. E eu tinha contato com uma enfermeira, uma fisioterapeuta que conhecia pessoas desse hospital. E o pessoal falava, Dani, eu acho que não vai ter mais jeito. Não tem mais o que fazer. Foi uma embolia gordurosa que pegou numa área muito importante do cérebro. E todos estão assim, muito preocupados com esse pai, que tem essa fé, mas que acha que o menino não vai voltar. Mas aquele pai continuou com a família, com a Silvana, orando. A Ellen, a família, os amigos da igreja, a gente, foi uma corrente para o mundo inteiro de oração. E o pai orando, orando, clamando. Um dia, o técnico, um dos médicos também que tinha que dar o atestado de óbito, apareceu por causa do Covid. Eles não podiam ficar indo no hospital todo dia. Tinha uma psicóloga que dava informações do menino todos os dias. E os pais muito angustiados, porque não sabiam o que ia acontecer. E a Silvana, como mãe, falou, Senhor, eu estou muito triste, eu agradeço muito pelo filho que o Senhor me deu. Mas se o Senhor tiver que levar ele, eu vou aceitar. Na verdade, não é Deus que leva, né? Mas a gente aceita, às vezes, os planos de Deus para a nossa vida. E o Eli clamando ao Senhor, eu não vou soltar das suas vestes. Mas esse pai e essa mãe, numa madrugada, às 2 da manhã, oraram e sentiram paz, porque eles sentiram que entregaram o filho para Deus. Ela falou, não foi o Senhor que me deu ele não me pertence. Eu fiz o melhor que eu poderia. Ele é teu, Senhor. Ele não é nosso. Mas se for da tua vontade, nós acreditamos que o Senhor pode fazer um milagre. E se for da tua vontade, que ele ressuscite. Porque as pessoas já tinham ido lá para dar atestado de óbito, só que estava faltando uma máquina para dar o atestado de morte cerebral, morte encefálica. Então estava atrasando, porque ele só estava à base de máquinas, não tinha mais o que fazer. Não tinha os reflexos, nada. E nessa madrugada, às 2 da manhã, que eles entregaram o filho para Deus. No dia seguinte, eles foram para o hospital. O médico falou, Dr. Emerson, estava lá, e falou, o seu filho abriu o olho, teve um reflexo. E eles falaram, que horas que foi que ele abriu o olho? O médico falou, perto das 2 da manhã. Era o horário que aqueles pais estavam orando. E entregaram a vida do João nas mãos do Senhor. Então, eles foram lá no hospital. E a pessoa que ia fazer o atestado de óbito, de morte cerebral, foi lá e não viu, porque o pai e a mãe estavam paramentados, porque era Covid, começo da pandemia, estava todo mundo com aquelas roupas de astronauta. E aí, a enfermeira estava lá na frente deles, e o médico chegou e falou, olha, eu sou a pessoa que eu vim dar o atestado de óbito para o João Vitor Alexandre, a morte cerebral. E a enfermeira falou, os pais dele estão aí. O médico ficou super sem graça e saiu até. Mas os pais sabiam que ele já tinha aberto o olho. E foram 18 dias nesse estado. Vai, não vai, vai, não vai, do coma. No total ele ficou 38 dias naquele hospital. Foi reagindo aos poucos. Os médicos não acreditavam. Falaram, o que é isso? Ele estava morto. E os pais sempre falavam, vocês vão ver um milagre na vida de vocês. Vocês vão ver um milagre na vida de vocês. E a mãe já tinha orado,
que se fosse para a honra e glória de Deus, que esse menino ia ressuscitar. E para a honra e glória do Senhor, esse menino ressuscitou. E Deus foi mandando anjos para ajudar essa família. Essa é uma delas, que tem um nome. A Juliana, fisioterapeuta, que trabalhou conosco também. A Luciana, enfermeira, as pessoas do hospital. Todo mundo que foi ajudar o João a se restabelecer. Veio desnutrido, cheio de escaras, feridas nas nádegas, nos tornozelos, nas pernas. Vocês sabem que 57% das pessoas que saem do hospital saem desnutridas. Ele estava 30 quilos mais magro, irreconhecível. E os médicos falaram para os pais: olha, aconteceu um milagre, mas o filho de vocês talvez não volte ao normal. Ele vai ficar talvez infantilizado, ele não vai ser mais a mesma pessoa. E eu falava para ele, se Deus operou um milagre, se é para a honra e glória de Deus, a cura vai ser completa. E ele falava: eu creio, doutora. Eu falei: eu creio. Ele: eu creio também. Eu falei: é para a honra e glória de Deus, aconteceu um milagre, ele ressuscitou. E o que aconteceu mesmo? Foi voltando. A gente dando vitamina, orientando a dieta para a mãe. O pai, que nunca trabalhou na área de saúde, fazendo os curativos. E a gente orientando online, porque a gente não podia ir até lá, muito longe. Falava: Eli, faz isso, faz aquilo, vamos colocar linhaça. A vitamina vai ficar assim. Online. E as feridas foram fechando. O João foi ganhando peso. E um testemunho que aconteceu na vida dessa família, para os amigos e para o mundo inteiro que estava orando, porque o milagre realmente aconteceu. Eu falei: faz ele estudar a escola sabatina, Ellen, para ver se ele vai lembrar do que ele estudou durante a semana, para ver se a memória tá voltando. Coloca quebra-cabeça. Vai testando ele. Vamos ver se ele reage. Porque no começo ele tinha uma vozinha de criança e tal. E o João começou a reagir, começou a estudar, começou a ler. E eu falei, e a Ju falou, a fisioterapeuta: a hora que ele fechar as feridas, Dani, ele tem que ir para a natação. Olha só. Aqui é o João com a sua futura noiva. Já recuperou todo o peso. A mente dele está diferente já. A voz já voltou ao normal. Ele está conseguindo estudar. E esse é o sonho dele. Ele já voltou para a faculdade. Está fazendo as provas. Está fazendo faculdade de enfermagem. E ele tem um sonho de ser médico. Vai atrás do seu sonho, João. Porque é para a honra e glória do nome do Senhor que você foi ressuscitado. E nessa mesma madrugada que o médico falou que ele abriu os olhos, o vô dele também, o Aparecido, estava orando. O Aparecido é casado com a dona Antônia. E a Antônia estava orando há 60 anos pelo Aparecido, para que ele entregasse a vida a Jesus. Só que o Aparecido nunca tomou a decisão. E nessa madrugada que o João abriu os olhos, enquanto os pais estavam orando, entregando a vida do filho nas mãos de Deus, o avô estava orando. O avô que não tinha entregue ainda a vida. E ele falou para o Senhor: se o Senhor trazer a vida do meu neto de volta novamente, eu vou me entregar para o Senhor. Eu vou me batizar. E o menino ressuscitou. E esse vô vai se batizar. Depois de 60 anos que a dona Antônia está falando com ele. Você vai precisar de 60 anos para tomar sua decisão? Você está olhando para a morte, para a sua doença, ou para aqueles que você perdeu? Ou você está olhando para o céu, para as promessas da palavra de que Jesus vai voltar, e os mortos em Cristo, os que creem, vão ressuscitar? Essa vida é passageira. Nós estamos no final.
no final da linha do tempo da história desse planeta. A natureza tem mostrado isso. A economia tem mostrado isso. E as profecias têm mostrado isso. Para onde você está olhando? Onde você tem buscado sua força no momento de perda? Onde você tem buscado força no momento que você está no leito da cama doente? Duvidando que pode ser curado? Tanto na enfermidade, quanto na doença, quanto na morte. Pode ser na morte ou na doença. Muitos oraram. Eu orei com fé também pelo meu pai. O Eli, essa família orou. Eu falei, Eli, eu entreguei meu pai para Jesus. E meu pai faleceu. Da onde vai vir nossa força? Não é porque meu pai faleceu que eu não tive fé ou que Deus não me escutou. A morte foi o resultado do pecado. Mas eu creio naquele que veio para morrer por nós e nos prometeu que viria nos buscar. E que se a gente crer, nós estaremos com eles na ressurreição dos justos. Você quer entregar sua vida para Jesus? Você crê? Você crê que você pode ser curado? Você crê que Ele vai voltar? Você crê que Ele pode ressuscitar os mortos? Você crê nas promessas de que Ele deixou na tua palavra? Da vida eterna? Não espere 60 anos para entregar sua vida. O momento é agora. Eis que estou à porta e bato. Se você permitir que eu entre, eu cearei com você e você comigo. Jesus te chama. O que você está esperando? Qual a dúvida que você tem ainda? Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. O momento é agora. Vamos refletir, escutando essa linda canção. Tua presença transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero e espero esse dia então. Concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança, me salva. Posso esquecer desse meu passado e descansar nesse teu abraço. Esse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Tua presença transforma, ilumina
força. Só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Oh, 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 oh. Tu me concedes o tempo e a força. Só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Nesse amor que faz. Oh, me faz feliz. Essa história do João correu todo o hospital, correu todo o município de Resende. Até o prefeito ficou sabendo dessa história. Esse tio que estava ajudando o pai dele estava meio afastado, tal, das coisas de Deus. E ele ficou muito firme para ajudar o irmão. Ele começou a buscar mais a Deus para ajudar aquele irmão que estava perdendo o filho. Até túmulo ele já tinha ido ver. Foi no cemitério. Tinha preparado tudo já para enterrar o sobrinho. E esse tio viu o milagre. Esse tio ficou mais próximo do Senhor. E esse tio acabou de falecer agora, há 1 mês atrás. Mas essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Para o tio, para o avô, para o prefeito, para os médicos, para os técnicos de enfermagem, para as enfermeiras, para a psicóloga que estava lá consolando aquele casal, que estava com tanta fé e que falava que eles iam ver o milagre, mas todo mundo estava com o coração coitado desses pais. Mas esses pais sabiam que eles tinham ganhado aquele filho para a honra e glória de Deus. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Carla, você crê nisso? Para onde você está olhando? Creia na palavra de Deus. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos fazer uma oração para pedir a força que só vem de Jesus. Nosso maravilhoso bom Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é o Deus do amor, da paz, e em Ti nós podemos confiar.
Agradecemos pelas promessas da Tua palavra, que só elas podem nos consolar nesse momento, Senhor, de tantas perdas, tanta dor, tanto sofrimento pelo mundo. Mas que a gente possa crer nas Suas promessas que o Senhor está voltando. Que possamos crer na Sua palavra, no consolo do Espírito Santo. O Senhor nos disse em João 16, eu vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo. Então que possamos ter isso em nossas vidas. Abrir as nossas mentes para escutar a Tua voz, para receber o Teu perdão e para viver o Teu amor. Esteja conosco, com todas as pessoas que estão nos escutando, que a Tua palavra chegue em cada lar e que a gente possa se consagrar a cada dia, fortalecendo no poder da Tua palavra e do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.